sejam bem-vindos a mais uma receita, a nossa viagem gastronômica pelo Brasil. Agora a gente vai fazer uma receita de galinhada. Galinhada, essa a gente vai fazer uma receita de galinhada, porém uma galinhada goiana, galinhada com pequi. O pequi, para quem não conhece, ele é uma fruta de casca verde do tamanho de uma maçã, mais ou menos. Dentro ele tem uma polpa carnosa laranja, amarelada e uma castanha em volta de pequenos espinhos. Esses espinhos, eles são muito complicados, quem não conhece, morde, tem que ir para o médico para tirar, porque são muitos espinhos e muito fininhos. Então isso causa muito acidente. Para não ter problema, e aqui também a gente não encontra o pequi tão fácil, a gente tem pequi em lascas. Esse daqui é em conserva. Para melhorar um pouquinho mais também, a gente consegue encontrar o pequi em pasta. Então a gente vai utilizar essas duas formas para dar uma potencializada no sabor do pequi. Quando você tem um produto em conserva, ele perde muito do sabor original, a conserva perde um pouco do cheiro, perde um pouco da potência do sabor. O pequi ele é muito forte. Se um goiano vê essa receita de pequi, vai dar risada, porque o pequi deles é muito mais forte, o cheiro é muito mais forte, o sabor é muito mais forte e normalmente eles colocam inteiro para depois ficar roendo. Então aqui a gente vai utilizar o frango. Eu já pedi no açougue coxa sobre coxa com osso e pedi para eles só darem uma cortada a mais, como se fosse a passarinho. Então diminuiu o corte do frango, mas ele continua com o osso. Eu acho muito mais interessante uma galinhada com frango com osso. Então, para fazer essa galinhada, eu pedi no açougue já cortado o frango, coxa sobre coxa, cortado a passarinho. Então é só pedir, eles fazem o corte, ou cortar é menor, não sei se a expressão de cortar a passarinho, que são pedaços menores, toda a região do país consegue. Então só pedir para cortar menor, usar com osso para ele agregar sabor também na galinhada. A gente vai fazer com o nosso arroz, vai cozinhar tudo junto. A gente vai usar o pequi, coentro, cheiro verde, pimentão, milho, cenoura, alho e cebola, que é a nossa refoga básica de quase todos os pratos brasileiros. Para cozinhar, eu tenho aqui preparado de um frango que foi cozido. Eu separei a água, eu deixei esquentar agora, ele ficava congelado, eu descongelei, eu deixei ele e a gente vai usar como se fosse um caldo de frango natural. Ele só foi cozido com um pouco de sal e o frango, mais nada. Mas pode ser cozido também, se quiserem, já deixar com cebola, com alho e deixar esse caldo de frango para outros preparos, como já foi ensinado numa receita anterior, o caldo de legumes. Temperos, a gente vai usar os temperos secos, um mix que eu tenho aqui também, que são temperos de fácil acesso aqui para a gente. Tem cebola desidratada, alho desidratado, salsinha desidratada, tem pimenta calabresa, pimenta do reino, tem também cominho. Cominho é um dos temperos que combina muito com frango. Então aqui tem cominho, tem cúrcuma, tem colorau. É um mix de temperos secos que eu gosto de fazer, deixar preparo, que eu faço a combinação para cada tipo de carne. No caso da carne de frango, um dos temperos que é muito importante ter é o cominho. Lógico também que a gente tem que pensar sempre em ter, ao mesmo tempo, parcimônia na hora de utilizar, mas também a gente não pode ter medo de colocar. Colocar muito pouco também não vai fazer efeito nenhum. Aqui, a gente vai usar um corte de cenoura, que é um corte em cubos médios. Para facilitar, eu vou ensinar vocês a fazer esse corte de modo que fique mais simples. Sem frescura, sem nomear com nomes e termos técnicos, alguma coisa que vocês consigam fazer em casa. O que eu fiz só para facilitar aqui? Eu cortei a cenoura para eu ter um ponto de apoio. Tendo um ponto de apoio, eu vou cortar ela no meio. Todos os vegetais que são formato cilíndrico, tem que tomar muito cuidado, eu tenho que ter esse ponto de apoio colocado para não ter um acidente. Então a cenoura, ou eu faço um corte aqui para ter um apoio ela até aqui, ou eu corto as pontas e eu tenho um apoio para trabalhar. Agora, mão sempre em garra para dentro,
eu vou tirar lascas. Se vocês repararem, eu não tirei a casca da cenoura. Uma cozinha que eu gosto muito é a cozinha que usa integralmente os alimentos. A casca da cenoura é onde tem muitas substâncias que fazem bem para a saúde. Então, muito difícil eu vou cortar. Onde que eu corto alguma coisa, tiro a casca? Quando o prato é muito delicado e a casca dela vai dar um aspecto que não me interessa naquele prato. Como a gente vai fazer um prato muito rústico, a casca faz até uma composição muito boa no final do prato. Então, ó, garras, tirei os palitinhos, agora eu só volto picando os cubinhos. Uma faca bem afiada não precisa fazer força, não precisa ter pressa. Reparem que eu nunca tiro a ponta da faca da tábua, eu faço um movimento de guilhotina. Cortei aqui, a gente tem os cubos, só vou juntar aos que estão aqui. E vamos para a receita. Conforme vocês tinham reparado, eu estava fazendo o corte da cenoura numa tábua verde. Para evitar contaminação cruzada, aqui nessa cozinha a gente trabalha com cores de tábua. Então, tábuas vermelhas para carnes vermelhas, tábuas verdes para legumes, verduras e tábua amarela para o frango. Agora eu vou trabalhar o frango. Eu já pedi para ele cortar o frango menor, porém eu vou dar uma olhada se eu não tenho excesso de pele, se eu tenho restos de penas da ave. Aqui eu tenho excesso de pele. Eu posso fazer essa pequena limpeza. Como eu fiz o pedido no açougue já para vir cortado, ele já está cortado no tamanho que eu quero, não vou precisar diminuir o tamanho. Porém, eu vou dar uma olhada se está com excesso de pele. Esse excesso de pele não é muito legal no preparo final, não é o que eu quero. Então, ó, eu vou cortar um pouquinho, vou deixar a pele, mas eu vou tirar somente esse excesso. Aqui está tudo bem. Então, só se eu perceber algum excesso de pele, nesse caso não tem muito não. Então, ó, perfeito. O que eu preciso fazer agora com esse frango? Eu preciso temperar esse frango para ele entrar. Lembra que a gente sempre tempera a carne antes do preparo, antes do cozimento, para que esse tempero impregne na carne e ele possa deixar a carne bem mais saborosa. Então eu aqui vou colocar aquele mix de temperos que eu tenho. Não tenha medo de colocar, depois no final, se eu precisar, eu vou corrigir isso. Vou colocar sal. Também numa quantidade que eu consiga salgar todos. Vou colocar minha mão para sentir se está passando tempero em todos os pedaços de carne. Assim eu consigo controlar. E agora a gente pode já selar a carne na panela. A panela tem que estar muito bem quente. Eu vou colocando pedaço por pedaço e selar essa carne. Como a gente está trabalhando com pimentão aqui, entre eles a gente tem um pimentão verde, para ele não ficar indigesto, eu vou começar com o pimentão. Então não tem problema a ordem. O importante é eu saber o que eu estou fazendo de preparo, que sabor que eu quero. Então eu vou deixar fritar muito bem ele, depois eu consigo selar o frango também com esse pimentão. Então a panela muito quente, vou colocar o pimentão. Vou deixar ele fritar bem. Lembrando que o pimentão, se ele for um pimentão verde, eu tenho que deixar ele fritar muito bem, para ele não ficar indigesto. Então, aqui como a gente tem os 3 pimentões, verde, amarelo e vermelho, eu já coloquei ele no início. Assim, com o preparo, com o restante do preparo, ele chega no ponto e ele só dá o sabor que a gente precisa, e não dá as consequências que um pimentão verde pode trazer.
Aqui eu posso colocar já a cebola, o alho para fazer uma caramelização e agregar um outro tipo de sabor. Não é o que eu pretendo nessa receita. Então assim, após que o pimentão ficar no ponto, que eu ver que ele já murchou um pouco, eu vou selar a carne. Com a carne selada eu vou colocar a cebola e o alho. Daí deixo fritar mais um pouco, vou colocando o restante dos ingredientes. Aqui já tá bom, eu vou só separar um pouquinho para o lado o pimentão. Vou começar a colocar o frango. Lembrando de colocar sempre a parte da pele no início para baixo. Daí eu vou fritar bem, ele vai selar com essa panela quente. Depois eu só vou virando ou ele vai cozinhando conforme o líquido for entrando, o líquido do cozimento do arroz. Aqui ó, eu estou selando a carne, a panela está bem quente, eu posso já começar a virar. A pele já está começando a ficar douradinha. Vou virar mais um pouco, virar o frango. Ó, com a carne selada eu já posso começar a colocar a cebola e o alho. Agora eu vou deixar essa cebola e esse alho darem uma murchada para colocar o pequi. Então aqui ó, cebola, alho, pimentão. Agora eu vou colocar, aqui fica a gosto de como vocês querem o pequi. As lascas estão grandes, então eu prefiro que apareça a lasca. Então eu vou colocar ela em lascas grandes mesmo. Vou colocar também já o pequi em pasta. Se você gosta de mais, pode colocar mais. Se não gosta tanto, pode colocar menos. Se é a primeira vez que vai provar, tem medo, pode colocar menos. Mas prove. Se conseguir achar, feira consegue, casa de produtos regionais consegue encontrar. Hoje em dia está muito mais fácil. Pequi misturado, eu vou colocar a cenoura. Vou misturar essa cenoura aqui e vou colocar o milho. Misturo mais um pouco. Vou deixar ele dar uma apurada para colocar o arroz. Bom, agora é hora de entrar o nosso arroz. Vou colocar o arroz aqui, fritar bem. Deixar fritar bem para ele ficar soltinho. O ponto da galinhada também vai variar de... Se vocês pegarem famílias que fazem isso, cada família tem a sua receita. Eu já comi galinhada de quase ser uma canja, muito líquida ou até cremosa, né? Mas também já comi galinhada com arroz soltinho. Eu gosto do meio termo. É o ponto que eu pretendo apresentar aqui para vocês. Fritar bem o arroz. Quanto mais a gente conseguir fritar ele aqui, mais soltinho ele vai ficar. Bem frito, vou colocar o nosso caldo. A mesma proporção do arroz de casa, uma medida de arroz para 2 de água ou de caldo ou de líquido, né? Para facilitar a cocção, eu vou tampar essa panela. Assim que tiver levantando fervura, eu destampo a panela porque eu preciso que essa água toda evapore. E esse arroz cozinhe e o frango também termine de cozinhar, assim como os legumes. Então eu vou mexer agora um pouco, vou tampar.
E agora aguardar. Bom, galinhada praticamente pronta. A gente vai provar, eu vou provar agora sal, correção de tempero, ver como que ficou. Ó, arroz solto. Vou pegar aqui um pouquinho do arroz. Pouquinha coisa a mais de sal. Uma pimentinha. Uma mexida no final. Agora no final, tudo bem mexer. Para soltar. Agora eu trouxe para vocês uma proposta para servir. Aqui eu tenho uma panela de barro. Eu deixei ela aquecendo um pouco no fogo, passei um azeite só para selar ela. E eu posso passar toda essa galinhada e servir na mesa. Ela está morna, dentro ela está quente. Esse tipo de panela mantém a temperatura do alimento por muito mais tempo. E depois pode fazer um prato. Então eu vou colocar aqui, só para a gente passar mesmo. Lembrando de deixar a pequi aparecer, lembrando de deixar a galinhada aparecer. A galinha, o frango. A cor típica do pequi é amarelinha, a galinhada com pequi ela é amareladinha. Ó. Colocar os pedaços de frango por cima. Ficou assim. A gente vai dar uma arrumada. Vou jogar por cima o coentro. E cheiro verde. Para cá, para empratar, vou colocar um pouquinho do arroz que eu deixei aqui na panela já. Vou pegar lascas do meu pequi. E um pedaço do frango. Posso pôr mais um pedacinho de lasca de pequi. Aqui eu posso colocar um pouquinho mais de coentro. A gente tem umas pimentas biquinho, que eu acho que vai dar um sabor muito especial. Aqui também a gente pode pôr para completar. E tá pronta. Nossa galinhada com pequi. Como eu estou dizendo sempre, divirtam-se na cozinha, experimentem, comam e até mais.